Amém. Boa noite, comunhão. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Ramalho, eu sou um dos pastores aqui, como foi apresentado pela pastora Linda. E hoje estou nessa missão de compartilhar com a igreja do Senhor aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Estamos nessa série de mensagens, vencendo as lutas pela palavra. Não é pela minha força, pela sua força, mas é pela palavra do Senhor. E hoje nós vamos ter a segunda mensagem dessa série. E o tema dessa mensagem é vencendo a insegurança pelo poder do foco. Vencendo a insegurança pelo poder do foco. Vamos aprender a focar, mas não focar em qualquer coisa. Focar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, está lá em Salmos, o Salmo 121. Se você está com sua Bíblia, quiser abrir seu smartphone, mas também vai ser colocado aí no nosso telão, você pode acompanhar. Salmo 121, do verso 1 ao verso 8, que diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Então, baseado neste salmo, nós vamos hoje aprender lições importantíssimas para a nossa caminhada. Nós vamos aprender uma verdadeira arma, que bem usada vai nos fazer andar com toda segurança, vencendo toda a insegurança pelo poder do foco. Essa é uma mensagem poderosa, que vai colocar Deus no centro do seu foco. Por isso eu peço a atenção de todos nesse instante. Esse texto, de Salmos, está dentro de um contexto que eu quero falar para você entender como estava o coração de Davi nesse instante. Davi, ele havia acabado de fugir do seu castelo, porque Absalão, o seu filho, estava perseguindo ele, juntamente com todo o exército de Israel. Já parou para pensar nisso? Você está ali dentro do seu castelo e de repente você tem que fugir porque você não quer ter um embate com o seu filho que está lhe perseguindo junto com o exército querendo tirar a sua vida. O coração de Davi estava angustiado nesse instante. E Davi fala essas palavras. Será que Davi tinha motivo para estar inseguro diante de toda essa situação? E é nesse momento que Davi faz essa pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez você que está aqui hoje está fazendo essa pergunta, ou fez essa pergunta, diante de problemas, diante das dificuldades, diante de situações que se colocaram diante de você. Você pode ter olhado e perguntado: de onde me virá o socorro? Aprenda hoje a vencer toda a insegurança pelo poder de colocar o foco total em Deus. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Fecha teus olhos por um instante. Seu Deus e Pai, Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações essa noite. Senhor Deus, me coloca à Tua disposição para que o Senhor fale para o Teu povo tudo aquilo que o povo veio ouvir essa noite, Pai.
o Senhor fale, Senhor Deus, responda as orações, que o Senhor ministre no coração e na vida do teu povo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, para vencer a insegurança pelo poder do foco em Deus, em primeiro lugar, gere convicções fortes em seu coração. Olha lá o trecho desse salmo que eu acabei de ler, eu quero repetir para você. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Davi faz a pergunta, mas ao mesmo tempo no coração dele já tinha convicção. E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor. Gere convicções fortes em seu coração. Se não temos convicções fortes, nós vamos dar ouvido a qualquer voz que se apresentar diante de nós. Nós vamos começar a dar ouvido aos ruídos deste mundo. Nós vamos começar a dar ouvido àquelas pessoas que não têm nada a acrescentar na nossa vida. Mas quando temos o foco e a convicção no Senhor, nós temos a certeza que o nosso socorro vem dele. Davi fez essa pergunta de forma sincera. Mas imagine se não houvesse fortes convicções no coração de Davi. Quando você questiona Deus neste ambiente de fé, você cresce, a sua fé cresce. Você entende isso? Quando você tem as convicções fortes e mesmo você questionando Deus, a sua fé cresce porque a resposta vem do Senhor. Mas quando você faz essa pergunta num ambiente de incredulidade, você simplesmente adoece cada vez mais. Porque você está colocando o foco no lugar errado. O Senhor que fez os céus e fez a terra. Essa era a convicção de Davi naquele instante. Quando um problema te encarar de frente, quando você estiver diante daquela situação que vai fazer você tremer as suas pernas, você vai olhar para o seu problema, olhar na cara dele, e com toda a convicção, você vai dizer, o meu socorro vem do Senhor. É assim que nós, crentes, devemos lidar diante das situações. Ah, pastor, você não conhece a situação que eu estou vivendo. É uma situação muito difícil. Olhe para essa situação e diga, o meu socorro vem do Senhor. E assim, com esse ambiente de fé, com essa convicção forte em seu coração, você vai vencer todos esses obstáculos, vencer todas essas dificuldades, você vai superar todos os problemas e vai permanecer caminhando nos caminhos do Senhor. Quando você gera convicções fortes em seus corações, os problemas não podem tirar o foco de Deus. Eu vou repetir isso para você. Quando você gera convicções fortes em seu coração, nenhum problema vai tirar o foco de Deus de você. Então gere convicções fortes. E em segundo lugar, para vencer a insegurança pelo poder do foco em Deus, veja além do natural, enxergue o sobrenatural. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Davi diz isso, ele não está olhando para o topo da montanha, não. Ele está olhando para o que está além disso. Ele está vendo ali espiritualmente. A montanha simplesmente está apontando para o céu, que é onde o nosso Deus reina poderosamente. Quando ele diz, eleva meus olhos para o monte, ele está enxergando não simplesmente montanhas, problemas, desafios. Ele está enxergando o próprio Deus. Lá no Salmo 123:1, ele confirma isso. Para ti elevo os meus olhos e para ti ocupas o teu trono nos céus. O pico da montanha não é o lugar mais alto.
que os olhos de Davi conseguem enxergar. Muitas vezes eu e você costumamos fazer isso. As pessoas muitas vezes apontam até o caminho. Aí, em vez de você olhar para o caminho, você fica olhando para a ponta do dedo. É para lá o caminho e você olhando para a ponta do dedo. E é assim que Davi está nos ensinando essa noite. Quando ele nos diz, eleva os meus olhos, ele está dizendo, foca no Senhor, foca no alto, foca nas coisas do alto, foca no sobrenatural, deixa de olhar essas coisas da terra, deixa de olhar para os problemas, foca no Senhor. Davi enxerga essa realidade do céu. Quando você foca na insegurança da terra, você muitas vezes deixa de ver o sobrenatural. Você se perde nos problemas, você foca no problema, você foca nas pessoas. Muitas vezes você está colocando o seu foco no lugar errado, nas coisas da terra, em pessoas, em políticos, em empresas. E deixa eu te dizer, o foco tem que estar no Senhor. O Senhor pode até usar essas pessoas para te abençoar, eu creio nisso. Mas não foca nas pessoas, foca no Senhor e Ele vai te abençoar. Eliseu, o profeta Eliseu, nos ensina muito a respeito disso também. Certa vez, o moço que estava com ele, o seu ajudante ali, aquela pessoa que estava do lado do profeta Eliseu, ele nos fala isso lá em 2 Reis. Eu vou ler aqui para vocês, 2 Reis 6. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta de Deus respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Hoje estamos aqui, a palavra do Senhor está sendo ministrada, e uma guerra espiritual está acontecendo aqui ao redor. Muita coisa aconteceu para que você não estivesse aqui, para que você não estivesse conectado aqui. Mas o que estão com nós é muito maior do que o que estão com eles. A quantidade, sabe, de anjos, de arcanjos, de seres espirituais que estão guerreando por nós nesse instante é muito maior. O Senhor, Ele garante isso em sua palavra, que Ele não vai nos deixar só em nenhum momento. E essas guerras espirituais nós devemos abrir os nossos olhos para enxergar isso. Muitas vezes a gente fica culpando pessoas, culpando coisas, e a gente esquece de olhar com olhos espirituais, esquece de colocar o joelho no chão, de orar, de pedir para que o Senhor venha com a sua intervenção. Veja além do natural, enxergue o sobrenatural. E em terceiro lugar, creia que o seu Deus nunca dorme. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Quando os problemas vêm, quando a insegurança toma conta de nosso coração, você e eu muitas vezes podemos até fazer essas perguntas. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando e Deus parece que não está me ouvindo. Será que Deus não se importa comigo? Talvez você já tenha feito essas perguntas. Mas o Senhor,
Ele nunca dorme. O Senhor, Ele cuida de você até mesmo quando você está dormindo. Olha o que o Salmo 127, 1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O Senhor cuida de você até enquanto você dorme. Então pare de se perguntar, pare de perguntar que se Deus não está vendo, pare de perguntar que Deus, Senhor, será que Tu não se importa comigo? O Senhor se importa, o Senhor toma conta de cada detalhe da tua vida, até enquanto você está dormindo. O Senhor, Ele nunca dorme. Ele é o guarda de Israel. E tem muita gente que já entendeu isso, e que as pessoas de fora ficam olhando, mas como é que pode? Ele passando por um problema desse, caminhando tranquilo assim. É porque ele tem a certeza de quem é o guarda-costas dele. Ele tem certeza que o Senhor, Ele está do lado dele, protegendo o tempo todo. Que o Senhor não dorme em tempo algum. Mesmo que você esteja dormindo, tenha essa convicção: o Senhor cuida de você em todo o tempo. Creia que Deus nunca dorme. E em quarto lugar, creia que o Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te guarda em todo o tempo. Salmo 121, 3. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Sabe o que é a sombra, a nossa sombra? Você consegue ficar livre da sua sombra? Pois deixa eu te dizer, da mesma forma que você não consegue se livrar da sua sombra, você não consegue se livrar de Deus, porque Ele estará sempre do teu lado, cuidando mesmo, cuidando. Ele é o nosso guarda, é o Senhor que cuida de cada um de nós. O Senhor protegerá você de todo mal, Ele protegerá a sua vida. O Senhor está guardando todas as áreas da tua vida. Muitas vezes eu e você nos preocupamos, porque somos humanos, temos esse sentimento de proteção, inclusive com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os seus olhos não podem estar em todo canto, mas o Senhor, Ele está, os olhos do Senhor estão em toda parte, e Ele toma conta de nós e das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso acalma teu coração, acalma o teu coração. Muitas vezes é um filho, uma filha que está prestes a viajar, que vai fazer um curso ou algo do tipo, e o nosso coração está angustiado, aquilo causa insegurança. Mas o Senhor está te dizendo essa noite: eu estarei lá do lado dele, eu estarei lá do lado dela. Acalma teu coração. O Senhor toma conta de tudo. E em quinto e último lugar, para vencer a insegurança, pelo poder do foco em Deus, foque em Jesus e receberá a segurança eterna. Salmo 121, 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Deus tem poder para te proteger, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo e esquece que o Senhor tem uma proteção não só para esse mundo, mas para toda a eternidade. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra,
porque eu sou Deus e não há outro Deus. Eu quero contar uma história de um homem. Esse homem viveu em 1950, ele estava passando por uma crise existencial. E ele, nesse momento de crise existencial, dessa dúvida de que se Deus existia ou não, se Deus estava com ele ou não, ele resolveu simplesmente sair andando e buscar essa resposta. Estava vivendo uma vida de pecado e por conta disso, ele achava que Deus não o amava mais, que não estava com ele, que não queria mais nada com ele. E aí ele fez uma programação para ir caminhando até uma igreja, lá na cidade de Colchester. E ele começou a fazer essa caminhada. Só que no meio do caminho começou uma grande nevasca. E ele foi obrigado a entrar numa pequena capela. E quando chegou nessa pequena capela, algumas pessoas sentadas nas cadeiras, ele sentou ali todo desconfiado. E aí, por conta da nevasca, o pregador do dia não apareceu. E um jovem que estava sentado lá, impulsionado, impelido pelo poder do Espírito Santo, subiu ao púlpito e começou a repetir: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há outro Deus. E começou a repetir essa frase: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há outro Deus. E começou a repetir cada vez mais alto, e repetiu, e ali foi transformando aquele ambiente. O Espírito Santo foi agindo de uma forma sobrenatural, e ele começou a dizer: olhe para Jesus Cristo, não há outro Deus, Jesus é a salvação. E aquele homem, tão conhecido hoje, Charles Spurgeon, naquele dia, entregou totalmente a sua vida a Deus. Houve salvação na vida daquele homem, e ele se transformou nos maiores pregadores daquele tempo, conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores, simplesmente porque um dia ele resolveu colocar o seu foco no Senhor. Ele resolveu entregar a sua vida a Jesus de uma forma única. Talvez você tenha chegado aqui como ele. Talvez você nem saiba por que está aqui. Você foi levado, foi convidado. Talvez você tenha acessado esse link para ouvir essa palavra, para ouvir. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue sua vida a Jesus Cristo, porque fora dele não há outro Deus. A maior insegurança que você precisa vencer hoje é com relação à vida eterna. Não tenha insegurança, não tenha incerteza. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você passa a ter a certeza da vida eterna. E quando nós temos a certeza da vida eterna, os problemas dessa vida são pequenos. E aí você vai poder superar cada um deles. Não tem como viver seguro na terra se você não tem segurança sobre o que vem após a morte. Deixa eu repetir isso para você. Não tem como você viver seguro aqui na terra se você não tem segurança do que está depois da morte. Eu já estou encerrando essa mensagem, mas eu quero dedicar essa mensagem hoje à família Chacon, a Bruno, a Zelma, a pastora Eliane, a Ítalo, toda a família Chacon. Arthur foi um jovem que viveu, que lutou, que batalhou, que passou por todos esses problemas, mas ele tinha certeza do que o esperava após a sua partida. Arthur, ele tinha certeza da vida eterna.
Ele sim é um exemplo de luta, de superação, de colocar o foco em Deus em meio às dificuldades. Família Chacon, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que o Espírito Santo possa estar consolando todos vocês, e que o exemplo de Arthur possa constranger cada um de nós nas pequenas lutas que passamos no nosso dia a dia, quando temos a certeza da nossa salvação. Qualquer luta dessa, qualquer uma, a gente supera com o nosso Deus. Vença a insegurança pelo poder do foco em Jesus. Olhe para Jesus e você será salvo. Se você chegou aqui hoje com dúvida a respeito da sua vida, a respeito da salvação em Cristo Jesus, se você chegou aqui nessa noite para ouvir uma palavra de Deus e confirmar no seu coração, se você nessa noite, assim como aquele homem, o Charles Spurgeon, estava precisando ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, eu quero te pedir nesse instante, quero pedir a todos que fechem os olhos enquanto a gente tem esse momento de oração. E você que quer tomar essa decisão hoje de entregar a sua vida ao Senhor, de ter a convicção de que na eternidade você vai viver ao lado do nosso Pai. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e caminhar nessa terra com a convicção de que Ele toma conta de você todos os dias da sua vida, eu quero te pedir nesse instante para colocar a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Nós temos intercessores aqui entre nós. Se você hoje sente o desejo, se o Senhor está falando no seu coração, para que você tome essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Você que já colocou também a mão no seu coração, mas que deseja tomar uma decisão pública. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem essa oportunidade essa noite. O Senhor te trouxe aqui para isso. Se você que está nos assistindo em casa, escreva aí no chat. Temos intercessores online também que vai orar por você. Eu queria te pedir para ficar em pé. Um dos nossos intercessores vai chegar até você. E você vai receber uma oração. Você vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que a sua vida não será mais a mesma. Tenha certeza que a partir de hoje, a partir dessa decisão, a partir dessa postura de crer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador e que não há outro Deus, de entregar a sua vida aos pés da cruz, aos pés do Senhor, tenha certeza de que não só a sua vida aqui na terra vai tomar outros caminhos, mas que a sua eternidade está sendo transformada nesse instante. Eu quero pedir a nossas intercessoras, os pastores aqui presentes, temos algumas pessoas que ficaram de pé, vocês podem chegar junto delas. Nós vamos chegar agora para orar por essas pessoas de forma intencional.
pessoas que decidiram verdadeiramente essa noite entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Você que está aí no seu lugar, fique em espírito de oração. Ore por essas pessoas, seja grato a Deus, porque nesse instante está acontecendo festa no céu. Nesse instante está acontecendo festa nas regiões celestiais. As lutas que estavam sendo travadas aqui no mundo espiritual, nós vencemos essas lutas essa noite pelo poder que há em nome do Senhor Jesus. Quando o nosso inimigo caiu, ele caiu com 1/3 dos que habitavam nas regiões celestiais. Mas lembre-se, ainda temos 2/3 guerreando por nós. E o Senhor essa noite envia os seus anjos aqui nesse lugar, porque vidas estão sendo transformadas, eternidades sendo mudadas nesse instante. Perspectivas estão sendo alteradas, mudadas, só pela decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus e confiar nele e entender que em todo tempo o Senhor estará conosco. Em todo tempo o Senhor estará conosco, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa eternidade.